Olá, muito bom dia, você que está sintonizado conosco mais uma vez nesta manhã de sábado ao vivo, você e eu aqui juntos para estudar a palavra de Deus. Olha que alegria poder chegar mais uma vez em mais um término de uma semana e nesta manhã de sábado estudar com você a palavra do Senhor de uma forma interativa, de uma forma como você nunca ouviu. Então fique aí comigo, você que está nos ouvindo pela nossa web rádio Pense Nisso, você que está também nos assistindo, seja agora ao vivo, seja posteriormente no YouTube ou até mesmo no Facebook e também posteriormente no Instagram. Muito bem-vindo, bom dia a você que está chegando, bom dia a todos que estão também em qualquer outro momento, ou seja, também de noite, de manhã, de madrugada. Deixo aqui o meu bom dia, minha boa tarde, meu boa noite a você. Está conosco também a Nara Beatriz chegando aí dizendo bom dia a você, Nara, que bom que está sintonizado. Estamos iniciando então o Café Teológico desse sábado, 3 de setembro de 2022. Já vai pegando a sua Bíblia precisa estar em mãos e hoje nós vamos estudar um tema muito importante, até mesmo instigante para muitos que já leram o texto e talvez não entenderam muito, é o sonho de Nabucodonosor. Está lá no capítulo 2, versículos 24 até o final do capítulo. Ok? Vai abrindo a sua Bíblia aí. Vanderleia Matias está conosco. Bom dia, Vanderleia. Vander Martim, bom dia, pastor. Bom dia. Maria André Soares também, bom dia. Elda Dário Cruz, Chay Robos estão conosco. Ele diz boa noite, mas é bom dia ainda, tá? Tá certo. Deus abençoe a vida de vocês. Vão chegando aí, já pega a sua Bíblia. E como eu sempre digo, Bíblia em uma mão, café em outra, juntos vamos estudando mais um pouco a palavra de Deus. Eu estou aqui degustando de um café, excelente café. Nós estamos aqui aproveitando esse café maravilhoso. Se você ainda não conhece, agora a loja da Pense Nisso dispõe desse café maravilhoso também, Café 35, já conhece? Um café especial, porque nós só trabalhamos com coisas especiais. Este é o café arábica do Café 35, este que vem lá da região sudeste do Brasil. Ele é torrado e moído aqui na cidade de Turuçu, próximo a nós aqui, e distribuído em todo o Rio Grande do Sul, de forma especial, e temos ele à disposição. Aprecie, especialmente a linha do café arábica, esse que a gente tem em mãos aqui, e eu posso dizer de boca cheia, porque o café arábica a gente trabalhou muito desde criança lá no Espírito Santo, plantávamos, colhíamos e fazia todo o processo para que pudéssemos ter um café na xícara de qualidade, ou na caneca, como aqui está. Ok? Então aprecie, deguste-o, que você vai se surpreender. Ok? Lá na loja da Pense Nisso, a gente tem à disposição. Daniela Borges está conosco dizendo bom dia, e também a Dailane Matos dizendo bom dia. Muito bom dia a vocês. Já vai se sentando aí, tire esse momento para você estudar a palavra. É importante que você assim o faça, abrindo também a Bíblia em Daniel capítulo 2. Muito bem. Lembrando também, a Pense Nisso está cada vez mais surpreendendo as pessoas, e nós estamos aqui com a revista, a 22ª edição em mãos. Você já conhece? Você que ainda não recebeu, aguarde só mais um pouco, o correio vai entregar em sua residência em qualquer parte do Brasil. Aqueles que já são assinantes. Se você ainda não é assinante, assine, você vai se surpreender com essa revista que nesse trimestre está com o tema de capa: Jesus está em busca de pecadores. Olha que interessante. Então, aproveite e assine, leia. Você vai se surpreender com os artigos que cada vez estão encantando mais o povo de Deus. No site pensenissteologica.com/loja, a loja da Pense Nisso, você assina a versão digital ou impressa, ou até mesmo você pode adquirir o exemplar avulso para conhecer. Então é muito importante que você também assine, colaborando com a missão de Deus, tantos trabalhos que estamos fazendo dia a dia. Também lembrando mais uma vez, você assinando, você além de colaborar diariamente com os trabalhos da Pense Nisso, você também está destinando parte da renda à missão de nossa igreja Encruzilhada do Sul e o trabalho maravilhoso que estamos fazendo aqui no Hospital de Caridade Canguçu,
que é a capelania hospitalar. Muitas pessoas sendo abençoadas com esse trabalho. Então, fique aí o incentivo para você assinar, que você vai também ser um grande colaborador na missão de Deus. Loura e também o José Geraldo estão conosco, Deus abençoe vocês. Gilvan Paz, bom dia também, Gilvan. Também temos o Teovino Bulk, bom dia, e tantos outros. Deus abençoe aqui. No término, eu cumprimento vocês também na descrição deste vídeo. Vamos lá então, são 9h09, manhã de sábado, estudando mais um pouco o sonho de Nabucodonosor. Olha que interessante. Já abriu a sua Bíblia? Apenas vamos aqui organizando as coisas, que hoje nós queremos estudar este tema que, sem dúvida, você vai se surpreender com a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. Ok, vamos lá então, degustando primeiramente mais um cafezinho. Daniel capítulos 2, temos o seguinte, talvez você nunca tenha lido esse texto, é um texto, podemos dizer, polêmico, enigmático também, e é importante que você tenha a Bíblia aberta em mãos. Nós estamos estudando Daniel já desde 2 programas atrás. Se você perdeu algum, pode assim também assistir, está lá no YouTube, você pode assistir em qualquer momento, está tudo salvo lá, também no Instagram, você pode acompanhar lá. Se você está nos ouvindo em algum desse momento, a gente fica muito feliz. Lili Schiller está dizendo bom dia, também Irene Prestes, bom dia pastor, um excelente final de semana, bem abençoado. Amém para você também. Daniel capítulos 2, Daniel explica o sonho ao rei. Preciso contextualizar você que está nos assistindo e ouvindo, você que não esteve conosco na semana passada. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Ele, além de ser rei, era um rei bastante carrasco. E o que ele fez? Ele teve um sonho, e hoje nós vamos falar desse sonho. Este sonho, ele ficou encucado com isso. O que quer dizer esse sonho? E acontece que ele chamou todos os sábios, adivinhos do seu reino para que pudessem interpretar o sonho. Não somente interpretar, mas também dizer o sonho. Então, de certa forma, podemos dizer até, ele não diz o sonho, já que eles eram sábios e adivinhos, pessoas que o reino tinha e pagava para essas pessoas fazer previsões e tudo mais. Ele chama os sábios e diz, agora vocês me contem o sonho e interpretem o que quer dizer. E ninguém conseguia. Ninguém dos sábios adivinhos do reino conseguia fazer adivinhação e interpretação do sonho. E com isso ele fez um decreto, diz assim, então mata todo mundo. Olha que como ele era severo ao mesmo tempo, mandou matar todos os adivinhos e sábios. E com eles estava Daniel e seus 3 amigos. Estes também foram levados cativos para a Babilônia para se tornar sábios e entendidos em todos os mistérios da Babilônia. Então todos estavam correndo risco, na verdade estavam decretados para a sua morte. Só que o que faz? A gente estudou a semana passada, eu estou apenas contextualizando você que não esteve conosco. Então Daniel faz o quê? Ele vai para casa e faz uma oração ao Senhor Deus, a quem eles criam. Babilônia era um povo pagão, eles não acreditavam em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus Todo-Poderoso, apenas Daniel e seus amigos. Ele faz uma oração, Daniel ao Deus Todo-Poderoso. Naquela noite, Daniel tem a revelação do sonho e da interpretação. E com isso ele vai, então, tendo a oportunidade de fazer o quê? De interpretar e dizer o sonho a Nabucodonosor. E é isso que vamos falar no dia de hoje a você. Leandro Tessman está conosco também. Bom dia a você. Temos então o versículo 24 do capítulo 2. Abriu a sua Bíblia? Aproveite e já vai compartilhando aí com os seus, que mais pessoas precisam aprender sobre isso. A interpretação do sonho, ela tem uma conotação muito importante com o
o tempo em que nós estamos vivendo. Então fica aí comigo, você vai crescer muito no conhecimento. Vamos lá. Aí Daniel foi procurar Arioque, que era um dos guardas, comandantes de todo o decreto, na verdade, que precisava ser executado. Arioque, ele tinha um decreto em mãos que era matar todos os sábios lá do reino. Acontece então que Daniel, quando ele teve a revelação do sonho e interpretação, correu para Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel diz: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque, de certa forma, talvez não queria executar esse decreto. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros. Eles eram prisioneiros vindo de Israel. E ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. Então Arioque deu essa oportunidade para Daniel ir até a presença do rei e, talvez numa última tentativa, tentar explicar isso para o rei. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar. Este nome foi dado quando eles vieram para a Babilônia, um nome de um deus pagão, porque mudou-se o nome, Daniel para Beltesazar. Ele disse, o rei: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que podem dar a explicação que o Senhor está exigindo. Olha aqui, que de certa forma é uma afronta que Daniel faz ao próprio rei. Coragem, não é mesmo? Daniel diz assim: olha, você espera que os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos dêem a explicação, mas não tem ninguém. Ninguém é capaz de explicar sonhos e revelar mistérios a não ser o próprio Deus. Veja o versículo 28. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Então, para onde Daniel está jogando a glória do que ele talvez iria receber depois da interpretação, ele coloca no colo de Deus. Veja que bonito. Ele diz assim, ó, não tem ninguém que está e pode fazer o que o Senhor quer, mas tem alguém que está acima de tudo e todos, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, a glória, ele coloca no colo de Deus. Ele busca e sabe dizer em quem ele cria. Ao mesmo tempo que foi uma afronta ao Nabucodonosor, que estava buscando em seus adivinhos, seus astrólogos e sábios do reino, a interpretação, Daniel diz, olha, procurou no lugar errado. Em outras palavras, ele diz isso. Você acredita nisso, nas pessoas, em astrologia, em reis que talvez tenham poder, mas é tudo limitado. Só tem um que é todo poderoso e está acima de todos. É o Deus do céu que explica mistérios e foi ele que revelou isso. E aí ele vai para o versículo 29 dizendo assim, o Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. De novo, referência, e aquele que explica mistérios, apenas o Deus Todo-Poderoso. E eu recebi a explicação do mistério não porque seja o mais sábio de todos os homens. De novo, ele não quer glórias para si, Daniel. Ele apenas é um instrumento de Deus naquele momento para salvar muita gente que iria ser morta pelo decreto do rei, porque não entenderam, ao mesmo tempo não conseguiram interpretar o sonho do rei. Veja, ele diz assim então, eu não sou melhor do que nenhum outro dos sábios, simplesmente sou um servo. Sou um servo que está fazendo o quê? Que está sendo usado por Deus para explicar o que vai acontecer. A Gilda Stern Chavon está conosco, excelente explicação, muito obrigado.
Então nós estamos em Daniel capítulos 2, versículo 30, e ele diz então o seguinte: o Senhor teve, versículo 31, o Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem à sua frente. Se você pegar e procurar até mesmo na internet, no Google, o sonho de Nabucodonosor, você vai ver a imagem dessa estátua que já foi, claro, desenhada, que já foi trazida e pintada, porque aqui nós temos a descrição da imagem, mas a imagem em si, para você entender melhor, está na internet. E como é que era essa imagem, esse sonho que ele teve? Uma estátua de pé na sua frente. Essa estátua era brilhante, mas metia medo. Uma grande estátua que ele sonhou. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Então veja que esta é a estátua de uma forma diferente, não é constituída de um material só, mas ela tinha o quê? Ouro, ela tinha prata, ela tinha também bronze, ferro e, por último, os pés eram ferro e barro. Então há uma divisão nessa estátua. Talvez a gente perguntaria, mas por que disso? E você vai saber. Então fica aí comigo por quê e qual é o significado desse sonho que ele teve, que é a explicação que temos, ela repercute até hoje. E ao mesmo tempo não só repercute, como também nós vamos entender que tem significado para nós ainda hoje, de todas essas partes da estátua. Então, o versículo 34, você tem o seguinte: enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Então, imagine a cena, uma estátua constituída de formas diferentes, né, por materiais diferentes, materiais preciosos, alguns fortes como ferro, e acontece então que veio uma pedra que veio em direção à estátua sem que ninguém a jogasse, mas veio por conta e quebrou, bateu na estátua e quebrou ela, podemos dizer, em 1000 pedaços. Então o que isso significa? Nós já vamos chegar lá. Então é um sonho, ao mesmo tempo um sonho misterioso, que sem dúvida deixou o rei Nabucodonosor muito instigado com isso. E é sobre isso que nós vamos aqui interpretar para você. Vamos ao texto novamente. Se você chegou agora, estamos em Daniel, capítulos 2, versículos 30, 35. Imediatamente, quando essa pedra bateu nessa estátua, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. Olha que poder é esse. Veio uma pedra e despedaçou a estátua, por mais que tinham metais preciosos e metais fortes, essa pedra ela esmiuçou tudo, diz Daniel na interpretação, que virou pó. Então, por mais que poderosa e que metia medo essa estátua, com todos os seus componentes, não pôde resistir. E ele diz assim: o vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha, que cobriu o mundo inteiro. Então, eu não vou antecipar, dá vontade de antecipar a interpretação, mas vamos deixar que o texto fale por si só. Porque o que a gente tem no versículo 35 vai lembrar do Salmo 125, que diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião,
firme para sempre, ou permanecem firme para sempre. Diz o que? Essa pedra que esmiuçou a estátua, ela veio que? Veio derrubou, mas ela cresceu e cresceu como uma grande montanha e cobriu o mundo inteiro. E aí já vai dar para você ter uma ideia de que quem é este que vai ser como uma montanha firme e poderosa? É o próprio Senhor Jesus. Veja bem. Antes, vamos cumprimentar Josiane Keller, bom dia, e Yolanda Tessman, também bom dia para vocês. O versículo 36, foi esse o sonho, e agora vou explicar-o para o Senhor. Ó Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem fez o rei. Ele lhe deu poder e autoridade e honra. Veja que como que Daniel, em sua sabedoria, ele faz o quê? Ele sempre joga glória para Deus. Quem que deu o poder, a honra e a glória ao rei Nabucodonosor, mesmo que Nabucodonosor não cresce em Deus, mesmo que ele não o conhecesse, mas Deus é capaz de usar pessoas que não creem, que não querem saber de Deus, para a sua glória, para o benefício de outras pessoas. Isso é muito importante a gente saber que Deus, no decorrer da história, usou povos e reis pagãos para fazer com que a sua vontade seja cumprida. Eu lembro, o rei Ciro, se não me engano, está lá em Jeremias, quando diz assim, Deus diz a Jeremias, para que dissesse ao rei que também não cria, Deus diz assim, olha, Ciro, você não me conhece, mas eu estou te usando. E é interessante quando a gente observa o todo-poderoso Deus, ele é capaz de usar pessoas que você diria assim, não, isso ali nunca vai dar nada certo, nunca vai ser usado, mas Deus é capaz de usar pessoas até pagãs. Vamos voltando ao texto, está conosco também a Thelma Siefert-Voigt. Bom dia, Thelma, Deus abençoe você. Temos então o restante do texto, onde diz assim, versículo 38. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Observe então o seguinte, nós temos aqui já parte da interpretação do sonho. Nabucodonosor tem um sonho, este sonho é uma estátua muito forte, poderosa, que metia medo. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata, os ventres e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro. Então, a interpretação que ele inicia dando é, cada parte dessa estátua mostra um período, um reino que existiu e que ainda hoje existe. Olha que interessante. Quem é a cabeça de ouro que parecia bonita, poderosa e valiosa? A interpretação já temos aqui. Ele diz, é o próprio Império Babilônico, do qual Nabucodonosor era o rei. Só que é importante lembrar que quando Daniel diz assim, olha, foi o Senhor que deu a você tudo aquilo que você tem, que é poder, autoridade e honra. Assim como o ouro, ele mostra honra, poder e valiosidade, a gente precisa lembrar que assim também o próprio rei Nabucodonosor, em seu reinado, tinha. Então, ele era o cabeça dessa estátua, esta é a interpretação. E vamos adiante. Versículo 39 já vem a explicação do peito e as pratas dessa estátua, o peito e os braços de prata dessa estátua. O que significa isso? Ele diz lá, depois do seu reino haverá outro, ou seja, o reino, por mais bonito, poderoso e cheio de honra que tinha, o Império Babilônico, acontece que um dia ele iria passar, iria acabar. Viria outro império, que seria o quê?
O versículo 39 diz assim: depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Então, quem que é este? Seria o Império Medo-Persa, que veio logo depois do Império Babilônico. Sempre importante lembrar, tudo nessa vida passa. O Império Babilônico, por mais que fosse algo honroso, que até mesmo metia medo, que tinha poder e glórias, um dia iria se passar. E logo, se você observar a história, assim aconteceu. Logo em seguida fez o quê? Logo em seguida, os reinos, que Daniel aqui interpreta, o reino babilônico, ele teve o seu fim. E veio quem dominando logo depois? Um reino que não era tão forte. No entanto, nós temos aqui, era um reino, conforme a figura da imagem, era aquele de bronze, né, ou de prata, que na interpretação é a representação do Império Medo-Persa. Versículo 40. Depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. Então, qual que seria esse? O Império Grego, a Grécia. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Veio um império, um após o outro, até chegar aos tempos atuais. Vamos lá. Então nós temos o quê? A interpretação ali, depois virá um quarto reino que será forte como ferro. E a gente sabe disso, que é o Império Grego, que logo depois veio outro. Nós temos então o final da estátua, que era os pés de barro e de ferro, representando pela Europa no fim dos tempos. Roma, e depois veio outros impérios. Está lá no versículo 41. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de barro e metade de ferro. Isso quer dizer que o reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. O final, os pés dessa estátua, que eram de barro e ferro, o que nós temos aí? Nós temos um reino dividido. E assim como Roma, quando iniciou o seu reinado, foi um reino que era tão forte como o ferro, mas depois disso veio o quê? Acabou-se o reinado e veio outras nações, outros reinos que ficaram fortes, talvez como Roma quando estava sozinha. E em seguida vem o quê? Vem outros reinos que são mais fracos, então se misturou. E aí nós temos uma interpretação que, de certa forma, ela pode ser questionável. O que são esses reinos? Nós sabemos hoje que existe uma confederação mundial em que as nações elas pretendem se unir para haver até mesmo unidade entre os povos. E a gente sabe que aqui nós temos uma interpretação na Bíblia de que isso é um dos sinais dos tempos, conforme a própria interpretação do sonho que Daniel trouxe a Nabucodonosor. Ou seja, primeiramente veio impérios, veio reinos, que um foi após o outro, uns eram mais poderosos do que outros, uns tinham mais honra, mais glórias, mas isso tudo acabou. Até chegar um tempo, eu acredito que esse é o tempo que nós estamos vivendo, em que haverá reinos, nações, umas são mais poderosas, fortes, às vezes que mete medo. E a interpretação é assim como os pés da estátua, partes eram de ferro, partes eram de barro, porém elas estavam unidas, então não se tornava tão poderoso ao ponto de ser resistente ou duradouro com o tempo.
Você pode pegar o ferro, tentar misturar com o barro, ver se gruda, ver se dá liga. É muito difícil. Assim também a interpretação é: haverá reinos, nações que estarão unidas no fim dos tempos, no entanto, não se tornarão tão poderosos ao ponto de persistir por todo sempre. E aí nós temos o finalzinho da interpretação, que está onde? Está lá no versículo 42. Loutar Pribe está conosco. Bom dia, Loutar, que Deus te abençoe também. O que nós temos aqui? Versículo 42. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, por outro lado, será fraco. Versículo 43. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos. Olha que coisa, isso está acontecendo hoje. Quando as nações tentam se unir, né? Organização das Nações Unidas. Te lembra alguma coisa? Está aqui, ó, na Bíblia. Nações Unidas, fazendo o quê? Querendo trabalhar em conjunto para haver a paz, a unificação no mundo inteiro. Vemos que aqui estava já previsto isso pelo próprio Deus, dando a interpretação a Daniel. E como é que isso vai acontecer? Ele diz assim: isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Interessante, né? Porque quando se tem casamentos, isso é uma figura de linguagem que ele está usando, não é casamentos como nós conhecemos, mas casamentos entre povos diferentes, uma mistura de nações dá o quê? É como se fosse um casamento misturando povos de outras origens, outras raças, e faz com que esse povo ele se torne um povo só, no entanto, um povo fraco. E assim, mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. Olha só, parece que vai haver união, vai haver paz entre as nações, mas não, porque uma é de ferro, outra é de barro, não é possível juntar os dois, trazendo a figura de linguagem da estátua. Versículo 44. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Então virá um outro reino. Aí você lembra aquela pedra que veio de fora, na interpretação do sonho, veio uma pedra que veio em direção à estátua e esmiuçou a estátua. A estátua se transformou em pó. Por mais que ela fosse preciosa, valiosa, metia medo, que era composta por ferro, bronze, por ouro, enfim, tudo isso, ela não pôde resistir àquilo que veio de fora. E o que é esse que veio de fora? É um reino que Deus mandou estabelecer. Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Esse é o reino de Cristo. O reino que Cristo veio implantar, desde quando ele pisou na terra. Essa pedra, Jesus é chamada a pedra angular, a pedra na qual a igreja está alicerçada. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, esses pertencem ao reino de Deus, desde o seu batismo, ou desde quando passou a crer. Este já pertence ao reino de Deus. Então, esse reino não será destruído. Ele é todo poderoso, porque Deus, em Cristo Jesus, é o rei desse reino. Ninguém mais poderá destruí-lo. Nunca será destruído, nem será conquistado por outro. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. E é isso que Cristo vai estabelecer quando vier pela segunda vez. De uma forma assim bem resumida, eu diria, Jesus está muito próximo de sua vinda. Nesta interpretação do sonho de Nabucodonosor, nós vemos que houve reinos, impérios muito fortes,
assim como chegamos aos pés da estátua, que mostra o quê? Mostra nações querendo se unir, no entanto não é possível e se tornam fracas, querendo estabelecer uma unidade, uma paz mundial que não é possível. E então vem o Rei, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, para estabelecer o seu reinado por todo sempre. Nós sabemos que Jesus já veio uma vez para começar o seu reino e cumprir com o veredito de Deus, salvando-nos na cruz e conquistando um povo para esse reino por meio da fé nele. E isso nós que cremos, pertencemos a esse reino. No entanto, será pleno o reino de Cristo quando ele vier pela segunda vez. Então não espere assim vir uma nação que vai ser mais poderosa do que a que nós temos hoje, que vai trazer paz mundial, que vai trazer unidade. Não espere isso. Mediante a Bíblia e a interpretação do texto de hoje, nós podemos dizer, nos 48 do segundo tempo. Não tem mais o que acontecer, apenas a volta de Cristo. Os reinos que houveram, que existiram, esses tiveram a sua pompa, a sua glória, muitos já passaram. Nós estamos vivendo talvez o período agora do barro e do ferro, a mistura das nações, mas isso ao mesmo tempo que não, de certa forma não é bom, mas é o que a profecia prescreve para o fim dos tempos. Vejamos ainda o término. Nós temos o versículo 45. É isso que quer dizer: a prata que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. E o grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi esse o sonho que o Senhor teve e esta é a explicação certa. Talvez você agora está com medo diante da explicação desse sonho, mas eu preciso dizer a você, não precisa ter medo. Não há motivo para ter medo, porque nós temos e nós pertencemos a um reino que é todo-poderoso. Nós temos um rei que é todo-poderoso, que é o Senhor Jesus. Ele já estabeleceu o seu reino e um dia irá executar ou implantar de forma concreta quando vier pela segunda vez. Pode ser hoje ou amanhã, pode ser ainda daqui a muitos anos, mas irá acontecer. Então Daniel ele tem uma conotação muito forte com o fim dos tempos e virão outras profecias que vão arremeter para o fim dos tempos, segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier para implantar o seu reino que durará para todo sempre, ninguém o destruirá, conforme diz aqui. Ao final ainda do capítulo 2, quando Daniel levou essa interpretação a Nabucodonosor, veja o que diz. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. Então, Nabucodonosor ele ficou extremamente grato e surpreso com a interpretação e viu que de fato só o Deus de Daniel, como aqui é dito, o Deus Todo-Poderoso é capaz de revelar mistérios, sonhos, aquilo que está oculto aos olhos humanos. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses, é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele que explica mistérios, pois você me explicou esse sonho misterioso. Então, um reconhecimento de Nabucodonosor ao próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, está acima de todo e qualquer Deus criado por mãos humanas. Talvez a gente poderia dizer, é uma manifestação de fé de Nabucodonosor? Eu diria talvez não, porque logo em seguida, versículo 3, ou melhor, capítulo 3, por mais que passou-se muitos anos, nós temos a história de que Nabucodonosor, ele continuou em suas crenças pagãs, em sua incredulidade ao Deus Todo-Poderoso, aquele que revela mistérios e segredos. Ele continua rejeitando a ação do Espírito Santo. Mas ainda para terminar, no versículo 48, veja bem,
nós temos o versículo 48. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e fez chefe de todos os sábios do país. Então, Daniel ganhou um cargo, um cargo que seria hoje primeiro-ministro do rei, e ele pôde governar uma província da Babilônia, seria um estado do país. Ele pôde governar isso. Então acontece que Daniel faz um pedido a Nabucodonosor que os seus 3 amigos, aqui são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, esses ficassem do seu lado, porque ele sabia que eram amigos que criam como ele no Deus Todo-Poderoso, o único que é capaz de revelar mistérios e segredos. E o rei ele deu essa oportunidade desses 3 jovens, junto com Daniel, ficarem juntos no reino. E o que eles fizeram? Eles se tornaram administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Então ganhou-se um cargo porque ele foi capaz de interpretar o sonho conforme Deus, o Todo-Poderoso, foi capaz de dar a ele. Então assim encerra o capítulo 2. E é um sonho muito, não somente misterioso, que tem a sua interpretação, hoje nós a temos já, que ao mesmo tempo nos faz refletir aquilo que aconteceu e aquilo que ainda irá acontecer, ok? E assim, de uma forma resumida, eu quero fazer para você que aqui está comigo. Ainda cumprimento a Eli Silva Duarte, está dizendo bom dia, pastor, bom dia a você também. Nós estamos fechando esse estudo de hoje com o capítulo 2 de Daniel, explicando o sonho de Nabucodonosor, que o próprio Daniel teve a revelação de Deus do sonho e da interpretação. Então, o que a gente aprende com esses versículos que iniciou-se lá no versículo 24 até o 49? Primeiramente, lembremos-nos sempre, assim como Daniel, ele não quis glórias para si, mas ele se colocou como um servo de Deus e buscou orientação em Deus para interpretar o sonho, revelar e interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele assim o fez, porque Deus era com ele, Deus estava com ele. E se você hoje tem dúvidas com respeito a alguma coisa na tua vida, procure falar isso com Deus em oração. E não pense na glória só para ti. Daniel, em sua sabedoria, ele sempre colocava a glória em Deus. Honras e glória a Deus. Veja nos versículos 27 em diante. Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que podem revelar a explicação. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Então, queridos que me ouvem e assistem, lembrem-se sempre, não procure adivinhos, não procure astrólogos, não procurem feiticeiros, não vai adiantar nada. Eles são tão humanos quanto você. Só tem um Deus que é capaz de fazer milagres e maravilhas, que é capaz de dizer a nós o que é preciso que nós saibamos. E tudo aquilo que ele disse está em sua palavra. Quer conhecer e saber o que Deus diz para a sua vida? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. E procure um pastor, se você não sabe interpretar e não tem condições, procure alguém que lhe ajude a interpretação do sonho, aquele que estudou para isso. A glória sempre é para Deus. Nós somos servos, assim como Daniel foi e fez e ainda foi usado muito por Deus para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Essa talvez seria uma primeira lição que a gente retira do texto. A segunda lição, você tem o sonho de Nabucodonosor, uma estátua que era constituída de cabeça de ouro, peitos de prata, ventres e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. Por que essa estátua era assim? É a demonstração de que viriam reinos ou impérios que seriam uns mais fortes do que outros, uns mais pomposos do que outros, uns mais que chamariam mais atenção, uns que meteriam medo, enfim. Mas tudo isso passa.
E eu lembro a você mais uma vez, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Os peitos e braços de prata representam o Império Medo-Persa. Ventos e coxas de bronze representam o Império da Grécia. Pernas de ferro representam o Império Romano. E no final, os pés e dedos de barro e ferro representam um reino dividido. São nações que irão tentar se juntar, mas não haverá capacidade para unir e ao mesmo tempo não haverá tanta união, porque você pode tentar misturar o ferro com o barro, não haverá liga. Então, por mais que as nações querem se juntar para criar talvez uma unidade, não é possível. Após isso, vem Jesus. Não virá outro reino mais poderoso. Vem Jesus Cristo com o seu reino, implantando o poder, a honra e a glória, como é o plano original de Deus. E esse Jesus, nós sabemos que ele já veio, e veio especialmente quando estava dominando no mundo o Império Romano, um império dividido. Jesus veio. No entanto, ele virá pela segunda vez, implantando plenamente o seu reino para que nós possamos estar com ele por todo sempre. Nós que já cremos em Jesus pertencemos a esse reino. Nós não ainda temos e podemos usufruir deste reino de forma plena, porque ainda estamos no mundo. Mas Jesus virá e está para vir o quanto antes. E eu sempre digo e lembro, cada dia que nós vivemos é um dia a menos para a volta de Jesus. Então guarde isso no seu coração, para que a gente possa sempre, com muita alegria, louvar a Deus por pertencer também ao reino de Cristo, um reino que durará para sempre, um reino que não acabará nunca mais e que durará para sempre com poder, glória e paz. Reflita sobre isso. Esta é a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, aprendido um pouco mais, e é muito importante que você compartilhe com as pessoas. São textos assim que muitas pessoas não querem estudar, porque são textos que revelam mistérios, aquilo que ainda irá acontecer no fim dos tempos. Textos assim muitas vezes mete medo nas pessoas, mas nós podemos ter paz e confiança porque aqueles que creem em Jesus já pertencem a um reino que durará para sempre, que nada e ninguém vai destruir esses reinos. E como Jesus diz, a igreja que pertence a esse reino, Jesus diz, nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Então você que crê em Jesus pode ficar tranquilo, crer nele e confiar que um dia ele virá implantar plenamente o seu reino nesse mundo, um reino de paz, sem dor, sem choro, sem medo, um reino onde haverá unidade que a gente tanto precisa. Guarde isso no seu coração para mais este estudo de hoje que tivemos aqui. Ainda cumprimento a Letícia Clubes Malfus. Se você gostou, compartilhe com os seus, muito importante que você saiba também e interprete para que mais pessoas assim também tenham a oportunidade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Eu fico por aqui desejando a você um feliz final de semana. Fique com a nossa programação musical em nossa web rádio Pense Nisso. Às 11 horas vem o pastor Welton Hatz trazendo o culto doméstico para você. Acompanhe, muito importante também. E hoje segue a programação normal da Pense Nisso. Às 18 horas e 06 tem o Arno Stur conosco, trazendo também o Ima Luster, programa na língua pomerana. Amanhã às 9 horas tem o Pense Pomerano, com o pastor Edgar Buslides. E já que falamos um pouco sobre astrologia hoje, eu preciso dizer a você que amanhã às 10h13 tem a reprise do programa falando sobre astrologia e fé cristã. Tem alguma coisa a ver? Acompanhe com o pastor Rodrigo Estlin às 10h03. À noite, às 19 horas, o programa Assunto trazendo sobre o tema sobre apegos. E ainda também, 21 horas no Domingão da Pense Nisso, nós temos o Adoração e Louvor. Fique conosco, ouvindo a nossa programação. E se você ainda não baixou o aplicativo, baixe, é gratuito, lá no Google Play. Yolanda Tessman ainda diz, foi muito bom essa explicação. Que bom, fico feliz em saber.
compartilhe com os seus. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de todo mundo. Um abençoado final de semana e eu fico por aqui sob a paz do nosso Deus. Fiquem na paz também. Um grande abraço a todos.